Paz, boa noite, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez na segunda-feira para ministrar e aprender um pouquinho da palavra de Deus. Eu gostaria de deixar um bem-vindo a todos e estamos aqui agora e eu gostaria de iniciar contigo uma oração de entrega desta live ao Senhor. Maravilhoso Pai, eis-me aqui, Senhor, diante da Tua presença. Eu louvo a Ti, Pai, pela oportunidade de estar mais uma vez neste canal, o qual o Senhor tem proporcionado para trazer a Tua palavra, uma palavra de reflexão, uma palavra de ensino, uma palavra onde possamos estar caminhando segundo a Tua vontade, de acordo com a Tua santa palavra. Espírito Santo, eu me rendo agora plenamente em Tuas mãos e que o Senhor venha, Pai, nos conduzir, conforme aquilo que o Senhor já colocou em meu coração, através da revelação daquilo que o Espírito Santo tem. Eis-me aqui entregue para que o Senhor venha fazer conforme a Tua vontade e o Teu querer. Assim, Senhor, eu Te louvo em nome de Jesus. Amém. Olá, olá, pessoal que está entrando, tudo bem? Bom, primeiro eu gostaria já de estar lendo aqui com você a palavra que a gente vai estar refletindo hoje, se encontra em Atos 18, do versículo 18 até o 28. Diz assim: Depois de ficar mais um pouco em Corinto, chegou a hora de Paulo se despedir dos amigos e navegar para a Síria. Priscila e Áquila estavam com ele. Antes de embarcar na cidade portuária de Cencreia, Paulo rapou a cabeça como parte de um voto que tinha feito. Eles aportaram em Éfeso e Priscila e Áquila desembarcaram e ficaram ali. Paulo deixou o navio apenas para pregar aos judeus na sinagoga. Eles queriam que ele ficasse mais tempo, mas Paulo disse que não podia. No entanto, depois de se despedir, prometeu: eu voltarei, se Deus quiser. De Éfeso ele navegou para Cesareia, saudou a igreja ali e foi para Antioquia, completando a jornada. Depois de passar um tempo considerável com os cristãos de Antioquia, Paulo partiu outra vez, agora para a Galácia e a Frígia, refazendo a antiga rota, cidade após cidade, sempre encorajando os discípulos. Foi então que um homem chamado Apolo apareceu em Éfeso. Ele era judeu nascido em Alexandria, no Egito, orador muito capaz, eloquente e excelente pregador. Conhecia bem o caminho do Senhor e era bem cheio de entusiasmo. Seu ensino a respeito de Jesus era preciso até certo ponto, pois ele só conhecia o batismo de João. Priscila e Áquila o ouviram quando ele pregou com poder na sinagoga. Depois o chamaram à parte e o deixaram a par do restante da história. Apolo decidiu seguir caminho até a província de Acaia e os amigos de Éfeso deram sua bênção e escreveram uma carta de recomendação na qual pediam que ele fosse recebido de braços abertos. A boa recepção foi recompensada. Apolo revelou ser um grande auxílio para os convertidos pela imensa graça de Deus. Ele era muito bom no debate público com os judeus, pois apresentava provas convincentes pelas escrituras de que Jesus era de fato o Messias de Deus. Essa palavra hoje tem como seguinte tema: você tem se mantido firme dentro do seu propósito? Eu e você sabemos que não é à toa que a gente foi escolhido por Deus, não é à toa que o Senhor nos chamou, nos salvou. E diante disso tudo, na nossa caminhada cristã, há um propósito para cada um. Alguns de forma específica ou de forma generalizada, como o próprio Pai disse: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Isso é de forma geral. O Senhor tem
colocado isso para cada filho de Deus. Mas aqui, em relação a Paulo, todo mundo sabe que Paulo ele era um rapaz que, de alguma forma, ele perseguia, né, o povo cristão, porque naquele momento ainda ele não tinha tido um encontro com Jesus, e ele fazia aquilo dentro da religiosidade, daquilo que ele acreditava, né? E aí, por conta de Paulo ter tido um encontro verdadeiro com Deus ali na estrada de Damasco, ele de fato passou a olhar Jesus como a promessa a qual estava no Antigo Testamento, que era a lei a qual eles seguiam, que era a lei de Moisés, e que Jesus era a revelação daquele que estava por vir. E ali, de alguma forma, uma vez que Paulo aceitou a Jesus, naquele encontro que ele teve com Jesus ali na estrada de Damasco, Paulo mudou a forma dele e o ministério dele, né? Eu peguei alguns dados aqui também que eu achei bem importante. Um pouquinho antes, né? Eu estou fazendo a explicação do capítulo 18, de 18 em diante. Mas um pouquinho antes, Paulo e Silas, eles haviam pregado na cidade de Tessalônica e Bereia e foram para Atenas, né? Porque ali, de alguma forma, eles estavam pregando o evangelho conforme o chamado de Paulo. Paulo havia sido chamado para pregar aos judeus e aos gentios a palavra de Jesus, a revelação do Novo Testamento. E aqui o Senhor, de alguma forma, estava ali, né, trazendo esse chamado para a vida de Paulo. Então, Paulo era um missionário, né, um evangelista, o qual estava ali levando a palavra do Senhor para aquele povo que não conhecia o Pai. E aí, quando Paulo saiu de Atenas, ele foi para Corinto, né? Só que nesse meio tempo, o que eu vou trazer aqui para você é o seguinte: dentro do chamado de Paulo, que era para a anunciação de Jesus Cristo aos gentios e ao povo judeu daquela época, porque eles somente acreditavam no Deus que ainda estava por vir, né? No Jesus que estava por vir ainda. E aí, de alguma forma, Paulo, quando teve o propósito dele, o encontro dele, houve um chamado, houve uma caracterização dentro da mente e do coração de Paulo, na transformação da forma dele ministrar o evangelho, e ele ficou firmado nisso. É para esse item, né, para essa situação, que eu gostaria de chamar a sua atenção. Aqui ele foi para Corinto, né? Só que dentro desse período, né, que ele estava saindo lá de Tessalônica e Bereia, foi para Atenas, teve ali várias situações adversas a qual Paulo passou, né? Uma delas, aqui o imperador Cláudio, ele havia proibido do povo judeu se encontrarem, de ocorrer ali a manifestação de encontros para a palavra de Deus. E as pessoas foram expulsas de lá, né? E aí, quando eles foram expulsos de lá, eles acabaram se encontrando ali, né? De uma forma com Priscila e Áquila, que também estava saindo, né, daquela região, porque não podia ter o evangelho anunciado da forma como Paulo estava fazendo. E lembrando um detalhe também, que apesar de Paulo ter o chamado dele de anunciar a palavra de Deus, de levar a transformação tanto para os judeus quanto para os gentios, Paulo tinha uma profissão. A profissão dele era, ele era fabricante de tendas, né? Então, dentro dessa situação dele saindo ali de Atenas e Bereia, houve também um encontro de Silas e Paulo com ele, e juntou ali todos eles para pregar a palavra. Então eles estavam indo de cidade a cidade, indo pregar a palavra. Mas o que acontecia? Havia oposições, né? E uma delas mesmo, Paulo estava pregando ali para o povo judeu, e eles não queriam aceitar a palavra de Deus. Então Paulo, ele sacudiu as vestes dele e ele disse ao povo: olha, as vossas cabeças
declara assim, que o sangue estejam sobre as vossas cabeças, porque eu estou me retirando daqui e eu não tenho mais o que falar para vocês, porque eu já estou trazendo a palavra e vocês não estão aceitando. E aí Paulo sacode ali, né, as vestimentas dele, como dizendo, olha, o que eu trouxe para vocês, vocês não aceitaram e agora eu estou livre, de alguma forma, de ter levado o evangelho, mas vocês terem recusado. Então não foi pelo fato do povo gentil ali, os judeus terem se recusado de ouvir, que Paulo desistiu. Né? Então é nesse foco que eu gostaria de dizer, de várias situações aqui. Houve essa oposição, houve a oposição do imperador Cláudio, né? Depois, saindo daqui, ele foi lá para casa de um rapaz chamado Justus, e ali tinha um homem que se chamava Crispo. Paulo pregou ali naquela casa, esse Crispo aceitou Jesus com a família dele e todos eles foram batizados. Depois, o que acontece? Deus orienta Paulo numa noite. E aí ele fala para Paulo, Paulo, não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo e nenhum homem te ferirá, porque eu tenho pessoas ao meu serviço nesta cidade. E Paulo ficou ali por 1 ano e 6 meses pregando a palavra em Corinto. Então, o que eu quero trazer mais aqui para você, que Paulo ele teve várias situações adversas, aonde ele estava levando o evangelho, mas ele não parava. Por quê? Porque a pergunta que eu tenho feito é assim, você tem se mantido firme no seu propósito? Paulo já tinha sido expulso pelo imperador Cláudio, Paulo já tinha sentido a oposição do povo judeu ali na sinagoga. Paulo não desistiu indo na casa de Justus e logo depois Crispo se converteu e se batizou com a sua família. Depois teve uma situação lá no procônsul com Gaio, aonde levaram Paulo ali para um tribunal para que Paulo pudesse parar de pregar a respeito de Jesus. Só que de alguma forma ele não parou de pregar, né? Paulo de alguma forma ele permaneceu e ali ele foi surrado, né? Tem uma hora que ele fala assim, logo depois que Gaio diz, eu não quero me envolver com isso, cada um faz o que quer, né? Levaram Paulo para fora e Paulo foi espancado, né? Ali logo depois que ele saiu do tribunal, quando Gaio lavou as mãos a respeito dessa situação dele. E aí acontece então esse encontro de Priscila e Áquila e eles partiram dali para a Síria, né? Então ele foi para Éfeso, ele argumentava ali com os judeus na sinagoga, mas Paulo também não ficou, ele levou a palavra, saiu dali e foi adiante. Ele foi para Cesareia e aí ele percebeu o quê? A plena dependência dele de Deus. Lá aqui, na Bíblia que eu estava estudando, ele está dizendo assim, ó, ele percebeu que sua vida e o controle dela estava na mão de Deus. Então ele falou assim, eu hoje vivo, né? Já ouvimos falar desse versículo, que Paulo não sou eu que vivo em mim, Cristo vive em mim. Então aqui Paulo, nesse processo de sair de um lugar para o outro, aqui ele estava em Cesareia, ele percebeu o quanto ele era dependente e o quanto era o papel dele de anunciar a palavra de Deus. E ele deveria ficar firmado nisso. Então, logo depois que ele saiu de Cesareia, ele foi o quê? Para Antioquia. E aí ele foi passando de Antioquia numa ordem de província da Galácia até a Frígia, fortalecendo o quê? Todos os irmãos na fé. Todos os discípulos dos quais Paulo foi fazendo, ele estava ali fortalecendo eles na fé em Jesus. E de lá de Antioquia, Paulo foi para a Ásia Menor, cumprindo o seu chamado. Então, o que fica para a gente como exemplo daquilo que Deus nos entregou, né? Ele entregou para mim ministrar a palavra dele, estudar, me empenhar, né, buscar fazer de uma forma excelente. E aí, como que a Tati lida com isso? A Tati desiste diante das adversidades? A Tati desiste diante
de qualquer situação adversa, ou até mesmo a forma como o processo que cada um passa, né? Diante desse processo, eu vou desistir de ficar firmado no propósito daquilo que Deus me chamou? Eu quero que você reflita sobre isso, porque tem pessoas que foram chamadas para apóstolos, pastores, mestres, evangelistas e apóstolos, eu não lembro a última agora, mas são 5 no total. Então, de alguma forma, dentro desse contexto, o qual cada um foi chamado, significa o quê? Que a gente não pode desistir diante da adversidade a qual a gente está. Então, vamos colocar aí de uma forma simples, né? Você assumiu algum cargo dentro da sua igreja, né? Então, você deixa de concluir aquilo que você foi chamado mediante a situação adversa a qual você vive? É essa pergunta que é para minha reflexão e para sua reflexão, porque aqui Paulo, ele foi surrado, ele foi espancado, a palavra de Deus foi rejeitada, mas ele saía de um lugar e iria para o outro. Por quê? Porque Paulo entendia o propósito da vida dele, Paulo entendeu o chamado daquilo que o Senhor falou para ele. Ele entendeu que aquele encontro dele na estrada de Damasco, aonde depois os olhos de Paulo foram abertos, e ali ele entendeu o verdadeiro significado do evangelho no sentido da completude em Jesus, ele não deixou de ministrar. Então a gente pode acompanhar vários livros, né, ali desde do Novo Nascimento, onde Paulo ele é da autoria dele. Quantas adversidades Paulo passou ao longo da vida dele, até a sua morte, e ele não desistiu. Ele ficava firmado naquilo. E aí a gente sabe que em pleno século XXI, a gente já está vivendo aí o início das dores, né? E a gente tem visto que tudo que a palavra de Deus diz a respeito do Apocalipse está se cumprindo, desde guerra, desde fome, desde peste, desde de situações assim das mais terríveis, terremoto, tsunamis, né, doenças, mortes uma em cima da outra, pai matando filho, filho matando pai, o amor de muitos se esfriando. Eu e você estamos firmados em continuar a levar a palavra de Deus? Eu e você estamos firmados de alguma forma em permanecer firme naquilo que Deus nos chamou? Porque às vezes Deus vai te chamar para um ministério, às vezes Deus vai te chamar para um ministério da intercessão, e aí Deus quer que você seja um intercessor em oração. Muitas das vezes o Senhor vai te chamar para sair aos 4 cantos da terra. Muitas vezes o Senhor vai te chamar para você ser somente um mentor excelente na construção do desenvolvimento da sua família, para que vivam o propósito dele. Então, de alguma forma, você tem vivido e não desistido, mas se fortalecido naquilo que é o propósito da sua existência, o propósito do seu chamado? É isso que Paulo nos mostra nessa noite, que mesmo diante de várias adversidades, e a gente pode lembrar inúmeras situações a qual Paulo passou. Paulo naufragou em um barco, Paulo foi picado por uma serpente, Paulo de alguma forma foi julgado, passado, né, um julgamento lá, outro cá. Paulo enfrentou diversos tipos de perseguição. Paulo foi rejeitado, Paulo foi açoitado. Lembro de uma outra passagem a qual Paulo, eles levaram uma surra e tiveram nus ali em meio à praça. Então, de alguma forma, tudo isso que Paulo passou não deixou a persistência da convicção de que ele deveria ficar firmado ali dentro do propósito daquilo que Deus o chamou. Paulo saía de um lado e ia para o outro. Paulo ia pregar num lugar, não aceitava uma palavra, ele sacudia a roupa, falava: olha,
eu já fiz a minha parte com vocês. Vocês não querem aceitar? Eu vou para outra região. E assim a gente vê várias viagens missionárias de Paulo, a qual ele não desistia daquilo que Deus entregou na mão dele. Então eu creio que, de alguma forma, é importante eu e você darmos um peso maior dentro das nossas escolhas, né? Um peso maior dizendo assim, puxa, Deus entregou isso na minha mão, mas eu não tô com vontade, não tô desanimado. Hoje mesmo eu recebi aqui no meu WhatsApp uma mensagem de uma amiga, onde ela estava dizendo assim, às vezes Deus vai te pedir para você ministrar a vida de alguém, sendo que quem precisa ser ministrado é você. Às vezes Deus vai te pedir para dar um abraço em alguém, sendo que quem precisa desse abraço é você, né? Mas não significa que Deus não esteja com você, né? Não significa que o fato de você caminhar dentro do propósito e mesmo você ainda não vivendo a totalidade daquilo que você precisa, você tenha que desistir, né? Porque Paulo em nenhum momento desistiu. E eu achei tão lindo, porque logo depois, né, na continuação do texto, diz que Apolo, que era um rapaz, que ele era um homem eloquente, poderoso nas escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, fervoroso no espírito, e ele falava e ensinava as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Mas quem encontrou, ainda tem um detalhe aqui, ó, ele falava ousadamente na sinagoga, então Priscila e Áquila expressaram a ele mais perfeitamente o caminho de Deus e o instruiu para a palavra dentro do contexto daquilo que ele não entendia ainda, porque até o batismo de João, Apolo sabia, ele era um conhecedor das escrituras, mas ele não tinha vivido ainda a experiência dele do batismo, né? E aí olha o quão importante é você caminhar com pessoas que te levam para perto de Deus, que te levam para conhecer a palavra, que te levam para entender melhor aquilo que Deus tem. Aqui, quando começa a Paulo ir para Corinto e ele encontra ali Priscila e Áquila, tinha um propósito ali, tinha um porquê de Priscila e Áquila estar caminhando com Paulo naquele momento. Tanto é importante que depois que Paulo continuou as viagens missionárias e eles ficaram, Priscila e Áquila em Corinto, chega Apolo. E aí quando eles veem que Apolo tem um coração disposto, é conhecedor da palavra, fala de forma ousadamente, né, a palavra do Senhor, mas que o conhecimento dele se limitava até a parte do batismo de João, olha a importância de cumprir o propósito e estar fortalecido do chamado. Ali Priscila e Áquila se levanta e continua explicando a continuidade do que era o batismo nas águas, do que era o batismo em Jesus, o batismo dos dons, o batismo aonde teve ali o derramar do Espírito Santo através dos dons de línguas, através da representação agora do Espírito Santo, porque Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já estava com o Pai e agora ele precisava ter o conhecimento do Espírito Santo. Porque até o batismo de João ele sabia, depois disso ele não tinha o conhecimento. Mas quando você está firmado no seu propósito, quando você está firmado na palavra, quando você está firmado naquilo que Deus estabeleceu dentro do seu coração, e você não titubeia, e você não tem dúvidas, e você permanece firme, acontece o que aconteceu com Priscila e Áquila. Eles levaram a mais o conhecimento daquilo que o Apolo não tinha ainda. Então significa que assim, Deus ele vai começar a obra em um, ele vai dar continuidade com outro e assim sucessivamente.
Por isso que é importante você estar firmado no seu chamado. Porque Deus não levanta Deus levanta seus filhos, Deus levanta um exército, Deus levanta pessoas que estão com o coração disposto a estar firmado ali dentro daquilo que Deus chamou. E não importa qual seja a situação, a pessoa não desiste. A pessoa não desiste. A gente vê agora, está acontecendo, a gente tem acesso aí às portas abertas, né? Que fala ali quantas pessoas e missionários e pastores estão sofrendo, né? Estão morrendo, estão sendo tirados a sua vida, porque eles estão ali anunciando a palavra do Senhor, mas eles estão firmados em Deus e eles morrem, mas eles não desistem, eles não desistem. Por quê? Porque eles sabem daquilo que Deus os chamou para fazer. Então, que você tenha plena certeza, que você tenha plena convicção daquilo que Deus estabeleceu para você fazer. Então faça, porque Jesus vai te capacitar, assim como está escrito nessa palavra. Eu li aqui há pouco que Deus apareceu ali, Jesus apareceu para Paulo e disse para ele: Paulo, fale. Paulo, não tampe a sua boca, continue a falar. Paulo, permaneça firme, abra a tua boca e anuncia o evangelho. Abre a tua boca e fala do meu amor. Fala que eu perdoo pecados. Fala que eu restituo vidas. Fala que eu transformo. Fala que em mim, em Jesus, há saída. Em Jesus, há solução. Em Jesus, há certeza e convicção de que tem esperança, tem um fim bom. Por mais que a gente sofra aqui nessa vida, diante dos ataques, né, das pessoas em relação ao evangelho da palavra, nós temos que ter a convicção de Paulo, nós temos que ter a convicção de Priscila e Áquila, porque eles ficaram firmados, eles ficaram fortalecidos dentro daquilo que era o propósito para a sua vida. Então tenha plena certeza, tenha plena convicção, tenha plena certeza de todo o seu coração. Não olhe para um lado nem para o outro, não deixe a dúvida entrar na sua mente, não deixe a dúvida entrar no seu coração, perguntando: será que foi para isso mesmo que Deus me chamou? Será que eu devo fazer isso? Será? Porque Deus não está no será. Com Deus ou é ou não é. Ou você serve ou você não serve, ou você faz ou você não faz. A palavra de Deus, ela é muito clara. Então que eu e você, assim como Paulo, assim como Priscila e Áquila, possamos estar firmados naquilo que Deus nos chamou, firmado em convicção daquilo que Ele colocou em nossos corações para fazer, firmados com a certeza de que Ele falou com você. Né? Eu estou fazendo essas lives agora porque Deus falou comigo em sonho. E eu, quando acordei, eu falei: Deus, que live? Eu não sei fazer live, eu não entendo nada disso. Nunca passou na minha cabeça fazer live. Mas Deus falou comigo através de um sonho. E quando Deus falou comigo, eu ainda resisti muito, porque eu falava: meu Deus, como que eu vou fazer isso? Eu não sei falar, eu não sei mexer nos programas, eu não sei, de alguma forma, dar continuidade a isso que o Senhor está me pedindo. E aí, inicialmente, eu comecei fazendo os vídeos menores, né? Eu comecei ali, de alguma forma, me socializando com a câmera, eu comecei ali me socializando com uma ferramenta ou outra, aí eu fui me aprimorando, não estou na perfeição ainda, mas eu quero chegar na perfeição daquilo que Deus estabeleceu, mas eu tenho certeza daquilo que Deus me pediu. Por isso eu estou aqui, de segunda-feira, de quinta-feira, tenho orado para o Senhor estar me dando mais estratégias para eu estar fazendo em horários diurnos, né? Ou pela manhã, ou pela tarde, também em outros momentos. Por quê? Porque eu sei que foi Deus que pediu para eu fazer isso. Agora você vai falar: Tati, você é capaz disso? Eu não, mas Deus me capacita, assim como Deus capacitou Paulo.
Hoje, se dependesse da Tati humana, simplesmente, eu não estaria aqui. Mas eu estou aqui porque existe um Deus, existe um Pai que me chamou, existe um Senhor lá no céu que falou, eu vou contar com a minha filha. E a minha filha vai falar do meu evangelho, a minha filha vai levar a minha palavra, a minha filha vai acessar e a minha filha vai aprender. E eu capacitarei ela. E eu estou sendo capacitada dia após dia, dia após dia. Porque a gente não nasce perfeito, mas a gente vai melhorando dia após dia. Mas Tati, eu quero fazer só quando eu for eloquente em missões, em línguas. Eu quero sair, eu quero isso. Então eu vou louvar porque, nossa, mas depois que eu fizer aula de canto... Não, a gente tem sim que se preparar. A gente tem sim que buscar melhorar cada vez mais, buscar recursos para que aquilo que a gente está fazendo para Deus seja de forma excelente, mas não somente deixar como desculpa para você fazer aquilo que Deus tem. Eu dei muita desculpa a Deus, inclusive eu passei um período distante das lives, eu retomei agora o ano passado. Mas eu falei, Senhor, eu não vou desistir, me perdoa, eu não vou desistir, eu só preciso que o Senhor me ensine. E aí, à medida que eu fui me permitindo, à medida que o Senhor foi falando, à medida que o Senhor foi confirmando, eu fui me atrevendo, né, a fazer, ou de uma forma que eu tô fazendo na confiança do Senhor, não na força do meu braço. Claro que tem a minha parte, claro que tem o meu preparo, claro que tem a minha parte de estudar a palavra, de buscar a palavra, de jejuar, de estar com o coração disposto, né, de preparar todo o cenário, né, tudo isso. Mas, por outro lado, o que é maior de tudo isso? É a disposição do nosso coração, é a disposição do Senhor de dizermos a Deus, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu quero... Senhor, eu estou disposta. Senhor, eu quero continuar fazendo. Eu quero buscar, eu quero fazer. Eu vou dar continuidade. Segura firme na minha mão e vamos juntos. Então, que eu e você, assim como Paulo, que não desistiu em nenhum momento, assim como Priscila e Áquila, que ficaram ali em Corinto, receberam Apolo e deram continuidade àquilo que Paulo estava fazendo, eu e você podemos ter exatamente isso. Firmeza no propósito daquilo que Deus nos chamou. Está firmado na rocha verdadeira que é Jesus. Está firmado com convicção, com fé, com ousadia, com intrepidez, na força do Senhor, assim como Davi fez. Era improvável Davi matar o gigante. Mas Davi disse, eu vou na força do Senhor. Então tudo que você fizer dentro do seu propósito, vá na força do Senhor. Faça em parceria com o Pai, porque Ele vai te ajudar, Ele vai te capacitar e Ele vai te dar vitória para que aquilo que você está firmado dentro do propósito que Ele estabeleceu se realize. Então tenha fé, tenha convicção em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de estar orando agora com você. Maravilhoso Deus, muito obrigada, Pai, por esta palavra. Senhor, que possamos, Pai, ter Paulo como exemplo de não desistir daquilo que o Senhor colocou no coração dele. Pai, Paulo, ele mostrou aqui diversas vezes, em várias situações as quais ele teve momentos os quais ele poderia ter desistido de pregar o teu evangelho, desistido de permanecer firmado naquilo que foi o propósito que o Senhor estabeleceu para a vida dele, mas mesmo diante de espancamento, de prisões e de situações onde Paulo, Pai, sofreu danos físicos, psicológicos, porque houve quantas pessoas renegaram aquilo que Paulo estava levando, que era a tua santa palavra,
mas Paulo ficou firmado, Senhor, na completude daquilo que era o propósito, naquilo que o Senhor tinha para fazer através da vida dele, naquilo que o Senhor iria realizar através da vida de Paulo. Então, Espírito Santo, que a minha vida e que a vida de cada um que ouve, Pai, essa live, de cada vida, Senhor, que está aqui ou aquelas que irão assistir ainda, possa estar firmada dentro do propósito daquilo que o Senhor estabeleceu, por mais simples que seja uma palavra de amparo, seja um abraço, seja uma oração, seja uma ajuda financeira, seja qualquer coisa que o Espírito Santo te motivar dentro do propósito daquilo que Ele estabeleceu para fazer, que você venha fazer firmado na força do Senhor, que você venha fazer na convicção de que Deus está contigo e você não está sozinho e você vai conseguir, porque quem te chamou foi Deus, não foi o homem. Você tem que ter convicção de ouvir a voz de Deus, que a gente, mesmo que por um momento, Pai, a gente pense em desistir, ou mesmo se a gente desistiu, como por um lado aconteceu comigo, Deus, eu desisti em um período, mas o Senhor me retomou novamente, porque o Senhor sabe que o meu coração é um coração disposto a obedecer. Eu tive dúvidas ali, mas quando o Senhor começou a retomar e me mostrar a Tua palavra, o Senhor começou a falar profundamente, e o Senhor começou a me firmar dentro daquilo que era o Teu propósito, Pai, eu retomei, não parei mais, Senhor. Então, Pai, quando a gente entende, quando a gente de alguma forma sabe que foi o Senhor que nos chamou, Pai, que possamos estar firmados em Ti, não importa se a gente titubeia em algum momento, mas que a gente possa ter um coração disposto a falar: Pai, eu não consigo sozinha, mas me ajuda. Pai, eu não sei fazer, mas me dá recursos, coloca pessoas no meu caminho, mostra as pessoas, Pai, para que eu conclua aquilo que o Senhor chamou para eu fazer dentro do meu propósito. Então, Pai, eu oro pela minha vida e pela vida de cada um que aqui assiste, que viva e fique firmado no propósito daquilo que o Senhor estabeleceu. Assim eu te louvo, Pai, assim eu te glorifico e te exalto em nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir para você compartilhar essa live. Eu gostaria que você pudesse de alguma forma curtir. É importante você dar o like, né? Porque quanto mais like tem, mais pessoas terão acesso, que você encaminhe para os seus amigos. Se você encaminhar para uma única pessoa, aquela pessoa pode encaminhar para outra e assim sucessivamente, e o evangelho do Senhor vai ser ampliado, assim como foi através da vida de Paulo. Paulo, ele ia através de barco, através de andando, através de várias formas, mas hoje a gente tem a rede social. Então, a palavra de Deus, ela pode ser enviada apenas com um clique, com um compartilhar seu. Então, não deixe de abençoar uma vida, não deixe de também fazer o seu papel. Não acabou em mim, não acabou em mim, porque continua em você. Entendeu? Assim como não acabou em Paulo, continuou com Priscila e Áquila. Então, da mesma forma que continuou com Priscila e Áquila, agora eu termino essa live e continua com o seu compartilhamento, com a sua decisão de enviar para uma vida que precisa ouvir essa palavra. Amém? Então eu conto com você, que Deus te abençoe. Eu agradeço cada um de vocês e quinta-feira, se Deus quiser, para honra e glória do Senhor, estaremos aqui novamente. Deus te abençoe.